E sim, trazemos mais fatos, vamos seguir na linha dos pontos já levantados pelos nossos convidados, porque nesta crise muito se fala em limites. Essa é a proposta da nossa pergunta, nesse momento direcionada ao ex-ministro Eduardo Cardoso. Depois que o STF acolheu notícia-crime do TSE e tornou o presidente Jair Bolsonaro investigado no inquérito das fake news, o jurista Ives Gandra Martins publicou um vídeo no Instagram sobre o assunto. Vamos ver o que ele disse. Com esta linha que o Supremo tem adotado ultimamente, de passar a ser investigador, acusador e julgador ao mesmo tempo. No momento em que o Supremo passa por cima do Ministério Público e passa ele mesmo a definir as investigações, ele mesmo a fazer as acusações, ele mesmo a julgar, nós temos uma fragilização da democracia. Sem entrar no mérito do caso concreto, onde havia uma tensão muito grande entre o Supremo e o Poder Executivo, entre ministros do Supremo e o Presidente da República, apenas do ponto de vista exclusivamente institucional. O jurista Ives Gandra Martins trouxe inclusive uma questão já levantada pela procuradora Tameia Danelon. Ele disse estar preocupado com, abre aspas, essa linha que o Supremo tem adotado ultimamente de passar a ser investigador, acusado e julgador ao mesmo tempo. Ministro, o senhor compartilha desta preocupação? A nossa pergunta. Primeiro, eu quero dizer que eu tenho um respeito, um carinho e sou amigo do professor Ives Gandra, que eu considero um dos grandes juristas brasileiros. Mas, ultimamente, eu tenho discordado bastante dele. Por exemplo, ele acha que o artigo 142 da Constituição Federal permite às Forças Armadas ser poder moderador. Me parece que isso, a maior parte dos juristas, para não dizer a totalidade, discorda. E acho também uma situação interessante. Eu sempre defendi a separação daquele que investiga e julga. Foi uma das críticas que eu fazia à Lava Jato, a interferência do juiz Sérgio Moro com os procuradores da República, conversando e combinando decisões, como hoje as mensagens da Intercept Brasil mostram. Eu defendia para isso uma mudança da legislação, ou seja, criar o juiz de garantias. Juiz que investiga, não é juiz que julga, justamente para não gerar suspeição. Só que isso não foi aprovado, foi aprovado, mas ainda não se aplicou. E o regimento do Supremo Tribunal Federal dá este poder ao Supremo Tribunal Federal de investigar. Ah, mas e a interpretação? Bom, o Supremo decidiu que vale por 11 votos a 0. Então, diante deste quadro, eu proponho uma mudança da legislação brasileira. Juízes que investiguem não sejam juízes que julguem. Mas não vale só para este caso. Valeria também para todos, para a primeira instância, para os tribunais de justiça, para que aquilo que aconteceu na Lava Jato não se reproduza. Porque, no fundo, o que acaba acontecendo é o seguinte: quando o abuso é praticado por aqueles que nós queremos atingir, nós aplaudimos. Mas quando é contrário àqueles que nós não queremos, nós não aceitamos. Eu sou favorável em todos os casos ao juiz de garantia, mas ele não foi ainda aplicado. Então, portanto, o Supremo Tribunal Federal age corretamente dentro do que está sendo construído, do que está sendo colocado. Eu não posso defender para uns uma coisa e agir de outra forma para outros. Acho que isso tudo merece uma profunda reflexão da nossa parte. Ou seja, é necessário, sim, mudar isso do direito brasileiro, mas para todos, independentemente dos réus, independentemente daqueles que efetivamente devem ser investigados. Vamos à réplica, procuradora Tameia, 1 minuto. Nossa, doutora José Eduardo, quando o senhor falou que um juiz que investiga é um juiz que não pode julgar, eu confesso que doeu meus ouvidos, né? Porque juiz não pode investigar. Tudo que eu aprendi na faculdade, que eu ensino para os meus alunos é isso, não pode investigar. Então, esse é o primeiro ponto que deve se ter em mente. E, além disso, no que se refere ao inquérito das fake news, vários direitos foram violados. Foi violada a liberdade de imprensa, porque houve uma censura. O ministro Alexandre de Moraes, com todo o respeito que eu tenho a ele, foi meu orientador de mestrado, foi meu professor, um excelente professor, mas ele censurou o veículo Cruzoé, o antagonista, porque dizia que propagava fake news. Depois ele reconheceu o que foi dito e constava nos autos da Lava Jato, né? Aquela história do amigo do meu pai. Além disso, o Supremo não concedia vistas aos advogados de defesa, violando uma própria súmula vinculante do Supremo. Tem a súmula 14 do Supremo que diz que os advogados de defesa devem ter acesso às investigações, e ele contrariou a própria súmula. Então, direitos são violados. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Para concluirmos esse ponto, ministro Cardoso, mais 1 minuto. Eu diria, bem objetivamente, doutora, que o juiz, quando eu falo juiz investiga, significa praticar atos durante a fase investigativa. Juiz determina a busca e apreensão. Juiz dava no passado condução coercitiva. Juiz, ilegalmente, combinava com o Ministério Público que testemunhas iam ser ouvidas. Ou seja, era um juiz investigativo. Por isso tem que separar as situações.
Juiz não pode intervir, é isso que eu estou dizendo, na fase de investigação. Mas vejo com muito bons olhos a mudança da doutora, não sei se é mudança de posição, tá, doutora? Mas eu acho que muito bons olhos, eu acho que nós temos que avançar para isso mesmo. Nós temos que recriminar aqueles juízes que dialogam com promotores e acabam combinando testemunhas que vão ser ouvidas e mais, que não dão acesso aos advogados. Quantas vezes nós vimos juízes não dando acesso aos advogados, os promotores tendo uma relação privilegiada? Quantas vezes nós vimos na Lava Jato? Advogados sendo investigados e respeitados nas suas prerrogativas. Então, portanto, doutora, vejo com muito bons olhos essa sua posição. Aplaudo.